a todos. Meu nome é Maurício, tem muita gente aqui que já me conhece de um tempo. Trabalho com a WJ desde 2003, sou engenheiro em mecatrônica, né? Trabalho com projeto de automação, processo, né? E hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre acabamento superficial e qual a importância, qual o impacto que ele tem na utilização dos ferramentais para os seus processos produtivos. Vamos começar falando um pouquinho de rugosidade, que já é um nome que já é conhecido aqui do pessoal que trabalha com metal mecânica, que é a questão da análise microscópica de uma superfície, né? Verificar quais são as imperfeições que são provenientes do processo de fabricação. Tá? É uma característica que ela é muito importante na utilização de ferramental. Por quê? Dela vai depender muito qual que é a perda de energia que você tem nos processos que vocês executam durante a fabricação de um item. E quando você tem perca de energia, você tem perca de calor, geração de calor, atrito e uma maior probabilidade de um dano na ferramenta ou mesmo um acabamento das peças que são usinadas. Tá? Aqui temos aqui um exemplo de um acabamento um pouco mais rugoso, tá? E um acabamento executado com um processo mais fino. Tá? E é lógico, gente, tudo isso daí tem como base qual que é o requisito de aplicação que o ferramental está sendo fabricado ou a peça que está sendo executada por vocês vai ter na utilização final. Tá? Fazendo aí uma analogia, todo o processo de usinagem, assim como na fabricação de uma estrada, numa construção de uma estrada, durante o processo, o processo ele vai deixando algumas ranhuras, algumas imperfeições durante a execução. Tá? E dependendo, volta a falar da aplicação que seja requerida, você vai ter problemas. Estou colocando aqui uma imagem com uma estrada toda esburacada, uma estrada com um tapete, um Castelo Branco, Bandeirantes. E eu não sei, eu acho que isso entrega um pouco a idade, se alguém lembra aqui de uma propaganda de uma montadora, onde havia uma família num carro que estava passando por uma estrada cheia de solavanco, desconforto, problemas no veículo, ou seja, há uma série de danos quando você tem um acabamento superficial de pouca qualidade. E aí vai escolher qual que é a estrada que você quer escolher para seguir o caminho, para chegar ao seu objetivo de uma maneira mais rápida e mais confortável. Tá? Bom, mas qual que é o impacto que o acabamento superficial de uma ferramenta ela tem em um processo de usinagem ou estampagem? O que o pessoal que está fornecendo recursos de fabricação para vocês pode ajudar fornecendo um acabamento superficial de excelência? Bom, isso daqui, o pessoal que trabalha com usinagem, operação difícil, usinagem de canais espessos, com muita profundidade. Aqui podemos ver uma peça que pode ser que até a operação de desbaste, para uma operação de desbaste, ela seja adequada. Porém, eu vou precisar de um acabamento, de um processo posterior, ou seja, um fluxo de processo maior. Já utilizando um ferramental com uma melhor afiação, melhor acabamento superficial, eu consigo uma qualidade muito mais interessante para um processo. Consequentemente, um menor fluxo de operações, tá? Que é o que consta aqui nesse exemplo. Numa superfície estampada. Essa peça, gente, a matriz é a foto que está à esquerda de vocês e o punção, a foto que está à direita. E vocês verem nitidamente que há uma diferença do acabamento superficial na peça que foi transferida do punção e da matriz. Se eu não tiver um bom polimento, como já foi falado aqui nas demais apresentações sobre materiais, tanto como aço, metal duro, vai ter um impacto tremendo no meu processo de fabricação final. Tá? Aonde essa região aqui, caso seja necessário na aplicação do produto, certamente vai precisar de um polimento posterior. Já essa daqui, não. Voltamos a falar o quê? De produtividade e
de assertividade no processo. Desgastes ou danos no ferramental. Isso daqui é um grande inimigo do pessoal que trabalha com usinagem, que é a formação de aresta postiça, no plástico de material. Onde, se você não tiver uma boa afiação na sua aresta de corte, devido à temperatura, apenas uma informação que vai ser redundante aqui para vocês, quando a gente está trabalhando com usinagem, nesse ponto de contato da ferramenta, as temperaturas são altíssimas. E também temos o problema de pressão. Isso aí gera o quê? Um emplaçamento de material, uma adesão de material na aresta de corte. E aqui, essa linha amarela, ela mostra de maneira microscópica o quê? A aresta postiça. Isso detona a ferramenta. Isso acaba com o processo de usinagem. Consequentemente, você tem muita troca de ferramenta. Para o pessoal que trabalha com ferramentas de forma, ou entornos automáticos, mesmo entorno CNC para adiantar o processo, né? São ferramentas largas. Isso aí tem um impacto tremendo nesse tipo de ferramenta. Impacto muito grande. Assim como em processos de laminação também. Esse processo é um processo de laminação de um item de alumínio. Tá? Vocês podem ver que esse rolo ele já está um pouco manchado. Tá? Isso aqui é devido ao quê? À adesão de material. Sendo um processo muito rápido, o que acontece? Muita incidência de calor, já que está rolando. E por melhor que seja a lubrificação existente, tá? Se eu não tiver um acabamento de excelência, um acabamento polimento, um acabamento, uma rugosidade muito baixa, o que acontece? O material ele vai começar a aderir. Isso vai causar o quê? Impacto, tanto na qualidade do produto, como nas paradas de máquina para manutenção, certo? E tudo isso daí se aplica também não só aos componentes que têm contato com o produto final direto, como foi bem sinalizado pelo pessoal da Steel, como também nos elementos que são o quê? Componentes de ferramental e das máquinas e equipamentos, como colunas, guias e etc. Tá? Agora, como que a gente pode conseguir um acabamento superficial de excelência no ferramental? Todas as apresentações que foram feitas aqui levam uma grande parte do impacto no acabamento que você pode conseguir. Classe de material bem definida, processo muito bem definido, processo adequado, a análise do material tem que ser aplicado para utilização final. Tá? Vou utilizar um material para uma ferramenta de usinagem, eu não posso usar qualquer aço, eu tenho que analisar muito bem qual o material que eu vou usinar, tá? Para definir qual a classe que vai ser aplicada, bem como qual que é o processo adequado para atingir uma determinada classe de acabamento superficial. Tá? Escolher as classes de materiais que são adequadas ao uso e ao processo de fabricação tem um impacto muito importante. Tá? Materiais de alta performance, como foram citados aqui, aços sintetizados, materiais para trabalho a frio, ou mesmo metal duro, às vezes quando se fala isso, num contexto geral, parece que é uma coisa muito simplista. Mas vocês podem observar que, pelo conteúdo da palestra aqui dos colegas, né, são inúmeras classes, com inúmeras aplicações. Então, o mundo dos materiais ele não é tão pequeno assim. E todos os materiais eles vão dar um grau de acabamento específico para aquela classe em função da estrutura cristalina dele, que às vezes pode ser mais compacta ou não. Eu coloquei algumas fotos aqui para ilustrar aonde eu tenho aqui um rolo que é para um processo de laminação de uma chapa de alumínio. Se vocês olharem bem, o acabamento dele está bonito, está brilhante, o aspecto visual está muito bacana. Né? Porém, isso é o que eu consigo ver. Mas, e o que eu não vejo? O que não está ali no meu campo de visão? Tá? Quais são os meus instrumentos para poder medir se essa rugosidade ela realmente está aplicada adequada à minha aplicação? Tá? Coloquei aqui um exemplo, tá, de uma ferramenta, um molde, que é para lanterna veicular. Tá? Quando a gente fala de estrutura cristalina de materiais, tá? Vou falar aqui um material qualquer, tá? Só para a gente poder ilustrar o fato. Tá?
Temos um material D2. Eu consigo temperar o material D2? Consigo. Consigo retificar o material D2? Consigo. Mas microscopicamente, ele vai ter a mesma qualidade de acabamento que um aço sinterizado? Não. Não. E isso daí tem um impacto na aplicação tremendo, ainda mais onde você tem itens, como no caso de um farol, tá? Onde o acabamento tem que ser espelhado a um nível assim, tamanho que a refração de luz ela tem impacto, né, na utilização do material, caso a ferramenta não esteja com o material adequado. Que o material não possibilite um acabamento, um polimento assim, ultra fino, tá? Extremo. Conversando com o Endo a respeito de um caso, né, apareceu uma situação onde um cliente, tá, tem um item que é injetado material composto cerâmico, né, aonde dentro da aplicação dele foi utilizado um aço ferramenta, posso dizer que comum, né? O processo em si, a princípio funcionou, sim, mas problemas uns atrás do outro. Por quê? O material aplicado, apesar de mesmo que a ferramenta estivesse com um bom acabamento, a estrutura cristalina do material não era aplicada para o acabamento realmente necessário naquele caso, tá? Quando houve a troca no material e o acabamento superfície do material conseguiu, dado a estrutura cristalina, possibilitar um acabamento ultra fino, né, o processo seguiu em frente. Então, não é só acabamento superficial, o material está muito ligado à propriedade de finalização dele. Tá? Isso vale para qualquer tipo de aço, gente, seja HSS, aço para trabalho frio ou quente, ou mesmo aço sinterizado. A classe do material ela é muito importante para a definição da mesma. Isso você pode falar nas apresentações anteriores, tá? E os recursos fabris, tá? Os recursos fabris utilizados na fabricação do ferramental, eles têm um impacto grande. Eu tenho que ter um equipamento que seja de excelência também. Por que eu coloquei algumas fotos aqui de alguns equipamentos que a WJ possui? Por quê? Para conseguir um acabamento de primeira, eu tenho que ter, por exemplo, uma máquina, um Micron, é um centro de usinagem. Como um Home como um Haas Porém, o que essa máquina tem de diferencial? Eu tenho um tipo de sensoriamento dela que controla eletronicamente se há dilatação da estrutura, para que haja uma compensação dimensional durante a movimentação. Eu tenho controle de inércia, porque quando a gente fala de usinagem em alta velocidade, a gente está falando de movimento de mesa aqui, se a máquina estivesse muito fixa, muito bem fixa no chão, a máquina dançaria que nem uma máquina de lavar, né? Dada a inércia do movimento. Tá? E ela tem controle para que no momento de curva eu consiga o quê? Desacelerar de uma maneira praticamente instantânea, né? E retornar o movimento para que naquele movimento, naquela mudança de direção, eu não tenha problema de causar uma cava no material na usinagem. Tá? Temos aqui uma retífica Studer. Tá? O barramento dela é de cimento polimérico para absorver qualquer tipo de vibração que seja proveniente dos equipamentos que estão adjacentes. Tá? Uma erosão que tem estratégia de execução de trabalho que deixa o acabamento da peça praticamente com a rugosidade de polimento, não deixa polido. Porém, estando a rugosidade muito baixa, eu tenho uma condição de ter uma menor incidência de um trabalho manual, que pode, por exemplo, causar uma deformação, ter um problema de raio numa área que tem que ser canto vivo, certo? E uma erosão a fio também, que trabalha por elementos de maneira submersa, tem redução de camada branca, que isso daí é uma questão que quando você trabalha no processo de erosão, ele acaba detonando a face que é usinada, né, degradando essa face. Né? E ela tem estratégia que inibe esse tipo de ação. E o que a gente consegue com isso? Essa é a foto de uma bucha, gente,
que ela foi cortada a fio, tá? Aqui eu tenho. E aqui, eu não sei se está muito nítido na foto, mas esse acabamento aqui, ele está praticamente espelhado. Ou seja, eu não vou ter erro de circularidade, eu não vou ter erro de cilindricidade, eu não vou ter nenhuma deformação que comprometa a utilização do material, porque para ter um acabamento desse, isso daqui é um elemento de atrito. E a gente volta a falar, quanto menos geração de calor, menos perda de energia, mais eficiente o meu processo é. Tá? Vamos falar aqui dos softwares que também dão auxílio ao projeto e à manufatura. Quando o Eduardo fez a apresentação dele, que ele fez a apresentação da análise do módulo de falha, se você não tiver um software que te permita analisar cada etapa do seu processo de maneira que você consiga enxergar o que está acontecendo com ele durante toda a execução, tá? Você vai ter dificuldade em enxergar os detalhes que fazem a grande diferença, né, para poder resolver algum tipo de problema, como que foi resolvido na ferramenta de corte tubo. Tá? E o software, tanto de projeto como de usinagem, que é o que propicia várias condições de você atingir um determinado tipo de acabamento, né, eles deixam o processo muito mais ágil, muito mais e assertivo. Ou seja, eu não tenho retrabalho. E isso, para você se tornar competitivo hoje no mercado, você tem que ter as ferramentas com a mais alta tecnologia. E assim como um ferramental de ótima qualidade, utilizando materiais de alta performance. Isso vai ajudar muito na execução do trabalho, principalmente em quem é sistemista, quem trabalha com produção em alta escala. Tá. Voltando a falar um pouco aí da questão da perda de energia. Aqui, gente, a gente tem um exemplo de uma ferramenta que ela faz o quê? Ela estampa esse terminal, tá? Um terminal elétrico. Tá? Essa ferramenta, o tempo ela produz cerca de 4.000 peças por hora. Ou seja, o tempo de ciclo dela, batida em ferramenta de 4 estágios, é rápido. Posso falar para você uma batida a cada 0,8 segundos. Gente, imagine se, aqui é um detalhe daqui dos punções, né? Imagine se aqui eu não tiver além da lubrificação, claro, se eu não tiver um acabamento muito bom nessa região. O que vai acontecer? A ferramenta vai travar, vou ter quebra de função, parada de máquina, perca de produção. E isso é o que ninguém quer hoje em dia. Coloquei aqui, gente, o carro não é nem um carro de Fórmula 1, é um carro de Fórmula E, elétrico, né? Porque a evolução está aí. A evolução está aí, é uma coisa que a gente está de olho. Tem que estar de olho. Você tem uma boa estratégia de fabricação, ferramental, com boa qualidade de acabamento, materiais de primeira linha, você vai chegar muito mais longe, muito mais rápido. A evolução está aí, gente. Aí muita gente fala, poxa, mas carro elétrico, e os problemas que pode estar fazendo, isso deve ter sido falado também quando inventaram o carro a combustão. Um monte de carroceiro que fala, não, isso aí você está andando em cima de uma bomba. E não é verdade. A evolução vão acontecer, mas porém elas vão... vai acontecer evolução. E o que as empresas não podem é o quê? Cair na zona de conforto. O processo é uma melhoria a cada dia. Citando um outro caso, né, uma conversa que a gente teve com um outro cliente, né, ele disse assim, foi bem conciso no número, né, montadora, geralmente ela fala assim, não, eu quero uma melhoria de 5 centavos no valor da peça. 5 centavos aqui, se a gente for falar, é muito dinheiro no item. Ele fala assim, olhando o valor da moeda assim, não é, mas é o que ela quer. Se eu conseguir abaixar 1 centavo, eu já estou 20% mais perto da redução que ela almeja. Então, cada ponto que eu pegue, cada pequena melhoria que eu faça, vai me ter um resultado muito grande no final. Tá? Aqui faltou a imagem, mas nesse slide
o que eu citava, tá? Que tudo isso que a gente fala sobre o acabamento superficial, ele vai trazer o que como benefício? Menores paradas de máquina, menor tempo de parada, menores necessidades de ajuste durante a produção, isso é fato, ok? Menores necessidades de aquisição de novos ferramentais, já que eu vou ter uma vida muito mais longa para o ferramental que está sendo utilizado. A questão da sustentabilidade foi abordada aqui no início da apresentação, vai estar inerente a esse processo, certo? Por quê? Porque você não vai estar extraindo mais material da natureza para fabricar uma nova ferramenta. Isso é uma coisa que é importante hoje em dia. E no final das contas eu vou ter uma maior eficiência com um menor custo operacional. Isso vai me gerar o quê? Lucratividade. E agora a gente fala aqui sobre um caso de sucesso, né? De uma grande indústria farmacêutica, tá? Que tem o seu processo de fabricação de processo de fabricação da embalagem do produto. Esse item aqui é uma faca rotativa, tá? E ela tem um filete de corte muito pequenininho, a gente está falando aí da grandeza de centésimos de milímetro, tá? Centésimos de milímetro. E dada essa grandeza aqui, a rugosidade de afiação das faces, ela é muito importante porque primeiro, né, ela tem algumas características que, apesar de parecer que aqui essa aqui é a pastilha, né, a faca que executa o corte. Apesar de parecer uma reta, ela tem uma pequena curvatura, né, porque como ela é uma faca rotativa, durante o giro da faca, ela tem que material, mas manter o corte no produto que ela está sendo cortado retilíneo. Então ela tem um pequeno ângulo de cerca de 15 minutos, tá? Porém, a rugosidade aqui ela tem que ser próxima de um acabamento polido, por quê? Tá? Porque apesar de, como eu disse, né, tem todos esses impactos, né, todas essas características, né, melhor ser curva, já não posso ter um acabamento manual, porque vai me danificar algum mini corte da ferramenta. O acabamento manual está fora, isso aqui tem que sair de máquina. Tá? E considerando aqui uma rugosidade de 0,4 RA, que é uma rugosidade média de retífica, tá? Se eu conseguisse ver de maneira microscópica o item, eu estaria vendo o quê? Um corte todo serrilhado. Para um corte de precisão, gente, isso não pode acontecer. Eu vou ter esmagamento de material, não vai cortar direito, o material vai sair com defeito, vou ter percas no processo. Tá? Para ter uma ideia, ele reduz o quê? Considera o quê? 3,2% de redução na espessura em cada ponto que está sendo medido. Isso considerando uma rugosidade média. Tá? Não estou nem avaliando aqui o ponto que é mais fundo, tá? Que reduz ainda mais a espessura do filete. Isso vai me causar possibilidade de trinca, porque é um processo também que trabalha em alta velocidade. A gente está falando assim falando desse item em si, um item que, por afiação, executava 18 mil cortes. Né? Então, é uma produção alta, muito rápido. E é um item que rodava 24 horas por semana, por dia, 7 dias da semana, não tem parada. Tá? Bom, antigamente, isso antes da execução do trabalho, era um item que era fabricado. Isso mesmo antes da WJOA entrar na fabricação desse item, tá? Ele era fabricado em aço, tá? Essa faca ela era soldada, né, nesse item aqui, no corpo desse corpo, tá? A quantidade de cortes por afiação era 18 mil, tá? E havia um fator agravante que, pois, depois de algumas trocas, né, como eu precisava de aplicar caloria na peça para poder retirar a faca para poder fazer a troca, já que a vida útil da faca havia acabado, ainda havia deformação no corpo e eu teria que fazer uma ferramenta nova. Tá? A WJOA entrou nesse trabalho por quê? Porque havia um projeto de melhoria de utilização de ferramental e se cogitou a troca desse elemento aqui para o metal duro. E o fornecedor antigo não tinha tecnologia para afiar
metal duro, para garantir aquela rugosidade dimensional. Né? O que aconteceu durante a utilização? Gente, problema diverso, a ferramenta não dava rendimento. Tá? Isso com o refrigerador antigo. Quando a WJO entrou no mercado, tomando em conta tudo isso que eu acabei de falar para vocês sobre o acabamento, né, já houve um ganho com relação à utilização. Tá? Houve um ganho considerável, né? Isso aí a gente já vai ver à frente. Mas a cereja do bolo foi quando a gente fez uma melhoria no projeto, que também envolve o acabamento superficial no que diz respeito à fixação. Tá? A faca já era afiada em metal duro, porém, o corpo continuou em aço. A faca de corte, ela foi feito um projeto, isso aí eu tenho, um projeto que eu tenho muito carinho por ele, que esse aqui eu participei ativamente dele. Tá? A faca começou a ser fixada por grampos. Isso daí também exige uma alta qualidade de dimensional e de precisão, porque a gente está falando de um item metal duro. O assento, ele não pode ter grandes variações, porque na hora que eu apertar o grampo, se ele ceder demais, o que acontece? Quebra. Vai fincar. Também na utilização vou ter mais problemas, porque se o material já estiver tensionado na fixação, na utilização vai ocorrer mais força, mais risco de quebra. Então, um trabalho muito criterioso foi feito lá. Tá? E para esse caso, não teve fator agravante. Tá? Porque como não tem um aquecimento para remoção das facas, né, só vai haver a necessidade de eu fabricar um novo corpo se houver alguma queda, algum dano que seja acidental, mas nada que seja desgaste natural do processo. Tá? Qual foi o resultado disso, gente? Bom, como eu havia falado para vocês, né, quando houve a troca do material para metal duro e você teve uma afiação com um excelente grau de acabamento, eu já tive um ganho de 18 mil para superior a uma quantidade de corte de 300 mil por peça. Isso foi um ganho de 16 vezes. Né? Imagine vocês, né, dentro da produção de vocês, o item que vocês têm, hoje, se você conseguirem produzir 16 vezes mais, o quanto de material, o quanto de produtos novos que vocês podem colocar dentro da sua linha de produção. É uma quantidade assim muito grande. Fora que o fato de eu não ter aqui mais caloria na aplicação retirada da ferramenta, eu retirei também inúmeras tensões que são o quê? Já são inerentes a esse processo. Tá? Deixando o quê? Um material com melhor qualidade, um material com uma taxa melhor de utilização. E o que eu ganho com isso? Volto a falar. Tempo de processo, melhor aproveitamento do meu ciclo produtivo. E bom, gente, é só benefício, não tem dano. E uma maior lucratividade, que eu acho que eu foco aqui em todas as empresas. Tá, okay? Gente, é um assunto que ele é bem sucinto, até pelo tempo que a gente tem. A gente tem alguns detalhes que são mais específicos para se falar sobre isso. Estou à disposição de vocês, caso seja necessário, tem algumas dúvidas, tá? Meu nome é Maurício Nascimento, eu agradeço a vocês aí pela atenção e a WJO pela oportunidade aqui de estar apresentando isso para vocês. Tá ok? Muito obrigado a vocês pela atenção e é isso.